todos muito bem-vindos. Olá, querido apóstolo. Olá, Raul, tudo bem, querido? Tudo Prazer. bem? Obrigado. Se consegue me ouvir bem? Ouço bem, ouço bem. Maravilha. Ora bem, seja bem-vindo a Portugal, digamos assim, através da Obrigado. internet, mas Isso. Um bem-vindo, abraço a né? todos os irmãos de Portugal e também os brasileiros que estão por aí. E por Então, aqui nos vendo, né, na rede. com certeza alguns também que estão cá, alguns amigos também e também missionários e pastores que eventualmente apareçam por aí. Sim. Que vão estar a participar junto connosco. E eu quero primeiramente agradecer o facto de você ter aceito o meu convite para estar a partilhar também a sua visão connosco. Eu creio que vai ser um tempo de edificação para a igreja, para os irmãos que vão estar a assistir, para também o povo de Deus que milita aqui em Portugal também, na Igreja do Senhor Jesus. Eu tenho Amém. a certeza que o Senhor vai trazer uma palavra também de edificação e a gente vai poder também partilhar algumas ideias e também aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para, enfim, para partilharmos com a Igreja do Senhor Jesus. Por isso, Amém. seja muito bem-vindo. É um privilégio muito grande para mim e certamente também para aqueles que estão a ouvi-lo. E que estavam a aguardar também para ver esta live e para poder ouvir também um pouquinho o Senhor. Ok. E para que nós também possamos conhecer um pouquinho melhor, gostaria que o Senhor gastasse um pouquinho de tempo, uns 3, 5 minutos mais ou menos, para nós podermos ficar a conhecê-lo melhor, os irmãos também que estão a assistir conhecerem-no melhor, está bem? Tá Seja bom. bom. Obrigado. Eu estou trabalhando aqui em Brasília, né, no centro do Brasil, a capital do Brasil, esse lugar estratégico, já há 16 anos, indo para o 17º ano, com um centro apostólico, uma casa de oração, funcionam juntos. Nós trabalhamos essa visão do reino, trabalhamos interdenominacionalmente. Estamos aqui, eu, minha esposa, Ricelma, e também meus 2 filhos. Nós temos 2 filhos, a Andréia, casada com o Luiz, e o Judson, que é casado com a Beth. Nesse momento, o Judson estava fora, no outro estado, e voltou, está conosco aqui agora, e vai também nos ajudar aqui. Ele trabalha com TI, então ele está me ajudando muito nesse tempo, organizando tudo isso, que eu estava passando bastante aperto, porque tivemos que mudar tudo, né? Mas temos aqui também uma rede de relacionamentos com vários irmãos, tanto aqui no Distrito Federal, que é a nossa região, e como também em diversos estados do Brasil. Relacionamentos que estão ligados inicialmente, o Ministério de Oração, a mobilização de oração, que é o nome do nosso Ministério, Brasil de Joelhos. E estamos com essa rede de mobilização de oração já há muitos anos e exercendo esse chamado ao lado de vários apóstolos, profetas, ministros de Deus, junto também com o nosso Conselho Apostólico Brasileiro, mas também diversos grupos denominacionais que servimos e cooperamos com eles de norte a sul, leste a oeste, e mobilizando o país para essa transformação tão desejada em cima das promessas feitas pelo Senhor. Então, estamos aqui nessa capital, Brasília, servindo a partir desse centro de poder, vivendo atualmente uma crise muito forte, política, né? Além da Sim. crise de saúde, nós temos a crise econômica e essa crise política. Então, estamos aí a levantar a mobilização de oração com os líderes da nação para que o Senhor venha e transforme, e também a igreja coopere com aquela que é a sua parte, né? Amém. Eu agora que já tenho mais algumas pessoas que já estão aqui na live, eu quero dar as boas-vindas a todos. Eu não vou ter como dar um a um. E com certeza que tudo isto que está a acontecer neste momento é, digamos assim, um pouco um caos que nós estamos a viver socialmente,
e também no que toca no ambiente religioso, na parte da igreja, não é? Nós também estamos a viver períodos diferentes, períodos que têm tido bastantes desafios para lideranças e para as ovelhas também, e tem sido um tempo bastante diferente. A igreja precisa também agora de se readaptar, reorganizar também. E nós tivemos eu tive o privilégio de poder conhecê-lo também e também de servir a si o seu ministério quando você esteve cá no ano passado junto com a pastora Isanete num seminário de intercessão e batalha espiritual. Foi aí que nos conhecemos e, e aprendemos muito nesse seminário, e sei que o senhor tem tido também esse ministério aí de intercessão muito voltado para isso. Se o senhor quiser também deixar aí nos comentários o link do seu site, para nós podermos, para quem quiser, poder aceder também, e eventualmente até a escola, não é? O senhor dirige uma escola, não é isso? Exatamente. Nós temos a rede brasildejoelhos.com, aliás, brasildejoelhos.org é nosso site, né? www.brasildejoelhos.org, e temos também a universidadeministerial.com.br, universidadeministerial.com.br. Essas duas são frentes que nós estamos utilizando para mobilizar o corpo de Cristo. Então, na universidade tem vários cursos que estão sendo lançados, estão à disposição, as pessoas podem fazer, participar, e também temos no site muitas postagens sobre aquilo que temos realizado, as mobilizações de oração que temos realizado, e também outros assuntos que temos, artigos lá, ideias que são colocadas, coisas que estamos envolvidos ao longo do tempo, né? Tá bom, maravilha. Então fica aí a anotação para quem quiser também depois visitar o site e conhecer mais o trabalho do apóstolo Hudson e da sua equipa também. Fica o convite feito a todos. Então a nossa live vai ter um conteúdo bastante interessante. O meu convite foi para nós falarmos um pouco sobre a visão de Deus para estes dias, e faça tudo o que está a acontecer, falando especificamente no seu Brasil, não é? Que também é nosso Brasil, nação irmã, muito querida nossa. Está a passar por um período de tribulação, de muita poeira no ar também, muitas intrigas também, infelizmente, mas é o que está neste momento a acontecer, e acaba por ser assim também um pouco por todo o planeta Terra, não é? Com esta confusão toda. Aqui em Portugal também estamos a viver um clima um pouco tenso nesse sentido, no ambiente político também. E a Igreja também, nos dias que corre, está com certeza, muitos de nós, a questionar-se o que é que está a acontecer, o que é que Deus está a falar connosco, porque é que tudo isto está a acontecer também, e como devemos projetar nestes dias a nossa vida também na visão daquilo que o Espírito Santo está a falar à sua Igreja. E nós vamos então desenvolver um pouco esse assunto aqui, eu vou dar a oportunidade então ao apóstolo para começar a falar sobre isso e trazer também um pouco daquilo que está no seu coração, e para você partilhar connosco e poder edificar-nos aqui em Portugal também. Muito bem. Eu estou aqui exatamente pensando em compartilhar sobre esse momento no geral. Nós já comentamos muitas coisas aqui no Brasil sobre a condição que estava o mundo, né? O mundo em geral, ele estava realmente muito acelerado, né? As ideias
de uma vida centrada na vontade do homem, no prazer do homem, no desejo do homem de ser como um Deus, era uma ideia comum em todas as nações. E, de repente, exatamente por causa dessa queda do homem, por causa do pecado e da queda do homem, o homem chega nessa condição de pensar que é autossuficiente, que dá conta de tudo, que é como um Deus, o humanismo e todo esse falso progresso que estava a iludir muita gente. De repente, por causa da sua própria loucura, o homem entra numa situação que é uma situação sem controle, que é essa pandemia. Ela aparece e então as nações não dão conta de administrar porque a sua independência, a sua loucura, a sua ganância, a sua avareza são maiores, os seus desejos, a sua cobiça são maiores e impedem que ele perceba isso e se volte para a realidade, consiga ver a realidade a partir daquilo que de fato a partir dos céus. E aí, quando vem a pandemia, no nosso entender, é como se o próprio Deus, permitindo essa situação, porque ela foi criada pelo próprio homem, então Deus permitindo essa situação para trazer aqui no Brasil a gente fala quando o ônibus vai cheio de gente, então o motorista às vezes dá um freio de arrumação, dá uma pisada. Então, é como se o mundo tivesse recebido um freio de arrumação. E todo mundo teve aqueles que estavam sem perceber, acordaram, e nós estamos num processo de despertar, né? As autoridades, os governantes, os estados, a igreja, né? Nós estamos num processo de despertar. E nos descobrindo presos a tanta coisa como, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós estamos uma nação dividida. E eu creio que muitas nações no mundo estão assim. Elas estão intencionalmente manipuladas e divididas, pensando exatamente em ideologias e achando que as ideologias, discutindo se essa é a melhor. E aí vem toda essa cultura do ódio que está também, que também fica claro para a gente que isso é uma mentalidade muito associada ao anticristo, essa onda de não querer nada com Deus, de não querer Cristo, de não querer cristãos, não querer os limites cristãos que estava sobre o mundo. Essa coisa, e essa maneira de ser, de pensar, é uma distração muito grande. É uma distração muito grande para as nações. E a igreja está sendo chamada para sair disso, para se deslocar dessa ilusão e lidar com a realidade com os olhos de Deus, e ver a realidade com os olhos de Deus, e acordar para muita coisa. Então, nós estamos sendo despertados para várias coisas. Uma das coisas que eu vejo que a igreja está sendo chacoalhada, assim, despertada, é que ela não deve se agarrar às lutas ideológicas, nem de direita, nem de esquerda, porque o negócio dela é o reino de Deus. Né? Claro. Então, a igreja tem que ter o foco no reino de Deus. Esse foco no reino de Deus é que vai nos dar todos os armamentos, a visão bíblica de mundo vai nos dar tudo o que nós precisamos para lidar com as ideias que estão sendo discutidas e dar a direção que Deus quer para esse momento, inclusive para os governantes, para o mundo, para os perdidos, clamar por eles. Né? Essa lucidez, eu creio que é um dos objetivos de Deus, permitindo essa pandemia, de acordar a igreja. Quando foi a volta para casa, no meu entender, é exatamente porque o Senhor mostra na sua palavra que a formação das nações, a formação de um povo, começa em casa. Não é? A transformação, a formação do homem está ali na casa. Então, para nós, o sacerdócio, nós temos esse exemplo cultural de Israel e o próprio exemplo cultural do reino de Deus, da igreja, já nessa visão ampliada do reino de Deus, despertando o sacerdócio para funcionar na casa. Então, os homens, né,
os homens perderam isso, essa liderança. Havia muitos homens passivos, eles não lideravam em casa, eles não governavam a casa, muitas mulheres sozinhas, lutando com os filhos, né? E esse retorno para a visão do reino de Deus e para o sacerdócio de todos os santos, ou seja, nós precisamos fazer funcionar a nossa fé aqui em casa, né? Então vamos lidar com os nossos problemas, vamos lidar com os relacionamentos, vamos lidar com o que nunca lidamos, talvez, muita gente com crises acumuladas, né? No casamento. E aí, tudo isso agora para gerar divórcios, não é? Exatamente. Porque alguns não lidaram, não tiveram a responsabilidade de lidar com isso antes. Então nós estamos vendo uma série de consequências de um estilo de vida que estava totalmente desassociado da palavra de Deus e que estamos sendo despertados, né? Desfocado completamente. Eu concordo consigo. Aliás, isso tem sido também aquilo que tem estado também no meu coração nestes últimos meses. Na realidade, há uns bons meses atrás, antes até da pandemia começar, o Espírito Santo começou-me a despertar para pregar sobre uma visão que era de fora para dentro, porque nós estamos a olhar, a nossa visão ela está demasiado exteriorizada, não é? Na própria igreja. Nós estamos a olhar para os templos, para o lugar onde nós estamos, para as pessoas de fora. E Deus vai usar as circunstâncias externas, que é precisamente isso que nós estamos a viver agora, não é? Circunstâncias sociais, circunstâncias anormais que nós não sabemos lidar com elas, mas no fundo a mensagem é precisamente essa, quer dizer, há algo externo que está a acontecer, que está a trazer uma mensagem para dentro de nós, para nós olharmos para dentro de portas, para nós olharmos para dentro de nós próprios, para lidarmos com esses problemas. E também eu creio que isto é uma preparação para os dias que estão por vir, para a igreja estar numa ordem, estar num alinhamento com a mente de Cristo, para que o Senhor Jesus possa voltar, porque o Senhor Jesus não vai buscar uma igreja desorganizada, desalinhada, desfocada, que não sabe para onde é que está a ir e que não sabe quem é que está a aguardar, não é? Então, a igreja, eu creio que mais que nunca a igreja vai estar de tal forma alinhada que não vai haver dúvidas absolutamente nenhumas que aquela igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles são os filhos de Deus. E conforme também o pecado e essas confusões todas se vão ampliando, também a santidade da igreja vai se ampliando, porque o Senhor Jesus vem buscar uma igreja santa, não é? Então os filhos de Deus vão se alinhar com a visão do Pai. E no fundo eu creio que isto é um grande alerta, um despertar muito grande da parte de Deus para nós, usando as nossas próprias circunstâncias, as nossas próprias fraquezas que nós próprios geramos, para nos trazer um grande alerta. Eu creio que Deus está a sacudir a terra e está a sacudir também o coração da igreja para voltar à sua essência. Exatamente. Eu concordo com você plenamente e creio que nesse momento os pastores, os líderes estão numa prova de fogo, porque tudo aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus, que foi colocado nas ovelhas, está sendo testado, né? Então, se realmente ensinamos o que é a vontade de Deus, isso vai ser revelado nessa prova, nesse teste. E nós observamos que ainda temos que trabalhar bastante, porque no caso aqui do Brasil, nós trabalhamos muito o crescimento numérico, sem a mesma intensidade do crescimento e do amadurecimento. Esse amadurecimento, esse equipar os santos para a sua obra, ele ficou muito, muito aquém. Então, o que temos agora, nós temos eu tenho dito que nós temos um gigante, mas ele tem a cabeça de um menino. E é realmente sem essa consistência. Então, o grande desafio agora é que os pastores precisam se realinhar para repassar,
para voltar à maneira como o Espírito Santo edifica a igreja. Vários métodos comerciais entraram, várias formas de edificar entraram, centrado no homem, né? Coisas da indústria do entretenimento, da propaganda, eles entraram como coisas que são, são do Espírito Santo para edificar a igreja, e não são. Então, esse retorno agora, líderes pastorais, líderes ministeriais, líderes apostólicos, proféticos, têm uma chance de também fazer esse arrependimento, reavaliar tudo isso e trabalhar prioritariamente uma mente cristã. Porque quando veio o medo e a morte, né, pela pandemia, então aí, uma das coisas que você logo vê é se a pessoa tem uma mente cristã. O que é uma mente cristã? Uma mente cristã, ela é uma mente preparada para o sofrimento, ela é uma mente preparada para lidar com a morte sem se entregar, ela administra a proteção, ela sente o medo, ela sente o embate com a morte, mas ela não se rende, não se entrega. Ela tem esperança no meio da crise, ela tem confiança, ela conhece as promessas de Deus, ela vai para as promessas de Deus, ela vai orar as promessas de Deus. Então, uma das coisas que nós temos trabalhado muito nesse período é que ser cristão é ter uma mente cristã, é desenvolver uma mente cristã. E uma mente cristã, ela sabe enfrentar a adversidade, sabe enfrentar a morte, ela sabe enfrentar o medo, não é? Não é que ela não sente medo, não é que ela não sente o terror da morte. Ela sabe que essas coisas estão aí, mas ela aprendeu a confiar em Deus e ela conhece essas verdades de Deus ao ponto de poder resistir sem sucumbir emocionalmente. Porém, nós sabemos que como a pandemia aconteceu, ela foi um choque, né? Ela foi um choque e também seguido de perda, né? Vários cristãos também, e não somente os cristãos, mas não cristãos, nossos familiares perderam, né? Perderam pessoas. E você fica realmente chocado com aquilo, que você não está preparado muitas vezes para isso, né? A maneira como você vai reagir a esse quadro também requer muito esse fundamento da fé. Se a fé está bem enraizada nas verdades eternas de Deus, então você consegue trabalhar isso de uma maneira mais equilibrada. Então nós estamos encontrando muitas pessoas em crise emocional, alguns depressivos e algumas pessoas que desequilibraram por causa disso, porque foi uma medida muito violenta a chegada da pandemia e como tudo começou a acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Fomos apanhados de surpresa e eu creio também que está a ser um tempo de profunda reflexão. Eu creio que ainda muitos líderes estão a processar isto, estão a ver, digamos assim, permitam uma expressão, as técnicas que eles estão a usar, elas na realidade não se adequam aos tempos que estão a viver agora, porque nós estamos a ser confrontados com aquilo que nós temos feito de errado, com o nosso desfoque daquilo que é a presença e a nossa labuta também aqui enquanto igreja, enquanto estamos aqui nesta terra, aguardando a salvação em Jesus Cristo. E como isso tudo está desfocado, com certeza nós precisamos deste abanão para nos trazer a um lugar de renovação, de visão renovada, não é? Tem uma palavra que está em Oséias, onde é que está? Em Ezequiel, no capítulo 7, perdão, Ezequiel, no capítulo 7, o versículo 26 e 27 diz assim: virá miséria sobre miséria e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Sim. Ou seja, este texto está a falar de que o povo vai começar a olhar para os profetas, não é? Para aquilo que Deus está a trazer para a terra. Uhum.
o povo estava numa situação que estava a ser forçado a ouvir a voz profética daqueles que Deus tem levantado, daqueles que Deus estava a levantar como profetas, para trazerem os oráculos de Deus, para trazerem a visão de Deus para o meio da igreja, ou para o meio do povo de Deus, e neste caso, nos dias de hoje, não é? Nós precisamos de ouvir essas vozes proféticas, porque talvez esse sacerdócio, talvez também essa profissão que virou também o facto de haver muitos pastores, muitos são autênticos profissionais, e então as pessoas estão focadas nisso, e eu creio que toda esta situação também está a servir para nós sermos abanados, para sermos despertados para ouvir a voz profética no meio do povo de Deus. É verdade. Uma das palavras que nós estamos compartilhando, e que eu quero compartilhar um pouco sobre ela aqui, é Mateus 25, sobre a parábola das virgens, né? Das 10 virgens. E a gente encontra essa mensagem dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu um clamor: eis aí vem o noivo, saí ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós, e vós ide antes que o vendam, e comprai para vós. É muito interessante essa palavra, porque ela fala a respeito exatamente dessas bodas, da volta do noivo. E eu creio que essa é uma palavra que nós precisamos refletir muito agora, para nos posicionarmos como uma noiva prudente, né? Eu penso que a igreja agora está sendo chamada pelo Espírito do Senhor para assumir esse lugar de vigilância e ter óleo em reserva, né? O óleo fala exatamente da unção do Espírito de Deus, fala do próprio Espírito de Deus, fala do poder de Deus, fala da glória, da presença desse selo em nós, que é a pessoa do Espírito Santo. E fala também de tempos e estações, fala de aprender a reconhecer que estamos aguardando a chegada do governante, né? O rei governante, com quem somos casados, né? E temos uma aliança e vamos efetivar esse casamento, que é toda a preparação para o reino vindouro. Então, essa é a mentalidade que os cristãos precisam resgatar, a igreja precisa resgatar agora, dessa virgem prudente. Então, eu vejo como o Senhor chamando essa virgem prudente para despertar e ficar sobre o impacto dessa palavra, né? Eis aí vem o noivo. Eis aí vem o noivo. Então, essa é a atmosfera que deve estar na nossa mente, no nosso ser, de que nós estamos aqui como peregrinos. Essa não é a nossa terra. Inclusive, quando ele vier, ele vai fazer exatamente o seu governo, mas essa terra vai se encher do conhecimento dele. Eu particularmente creio nisso, né? Fala em Isaías, né? No reino milenar, exatamente. E creio que esse plano da redenção descrito no Evangelho, os próximos passos, as próximas etapas, essa igreja precisa acordar de toda dessa embriaguez do mundo, né? A embriaguez das luzes, a embriaguez das mídias sociais, a embriaguez do humanismo, no próprio Ocidente. O prazer do homem foi
muito liberado, era o centro das atenções. Mas agora nós estamos sendo chamados para nos encher com essa atmosfera, a atmosfera da preparação da vinda do noivo e de assumirmos essa posição de noiva, ou seja, de um povo que está prometido, de um povo que não é daqui, que é peregrino, que a sua morada definitiva não é aqui, e tomando essa posição de soltar essas amarras do mundo, soltar essa visão de mundo mundana, né? E deixar de seguir a onda, né? A onda que está acontecendo agora, né? Então, os manipuladores globais, eles estão, cada mês tem um assunto que eles levantam e aí as nações se dividem. Uns são a favor, outros são contra, né? Aí eles vão para a rua querendo lutar, mas não pode fazer ajuntamento, mas de repente faz o ajuntamento para defender suas ideias. Então, é uma crise tão profunda que o mundo está, mas nós não estamos em crise. A igreja, aleluia. a noiva não está em pandemia. Glória a Jesus. Apesar de estar enviado por Deus para as casas, mas a nossa ida para casa é uma ida de noiva que vai produzir óleo e que está preparada para o casamento e que não tem a sua expectativa nos governos, nos reis. Não são os reis que vão nos trazer as soluções, não são os governantes, não são a reunião das nações que vai nos trazer as soluções. E não é a vacina que nos traz a defesa, não é? Mas, na verdade, o Senhor é aquele que é a fonte de vida, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Agora, é claro que Ele vai dar sabedoria para vencer essas coisas todas, inclusive para a elaboração de uma vacina, eu creio nisso, mas assim, os planos mundanos, eles não podem ser a nossa esperança, mas sim a profecia bíblica. Nós temos que nos voltar para a profecia bíblica, conhecer as profecias e nos posicionar com a identidade de virgem que se prepara para essas bodas, mas aqui atuante, né? Atuante. Nós estamos produzindo óleo em casa e nós estamos também gerando, como nós estamos fazendo agora aqui, produzindo vida e esperança. Nós não estamos em desespero, não é? Nós estamos ajudando e trabalhando para que muitos homens saiam de desespero, porque alguns estão vivendo uma situação que nunca viveram, nunca ficaram sozinhos. E alguns estão já com a perda dos seus empregos, é realidade. Mas quando cremos no Senhor e temos uma mente cristã, nós estamos seguros nisso, nós estamos guardados nessas verdades. Então, isso é uma fortaleza mental que nós temos em Cristo. E esse é um lugar inabalável para aqueles que têm o reino inabalável, né? Então, é uma riqueza muito grande que está à nossa disposição. Amém. Palavras abençoadoras. Vai interagindo também, você que está aí a ouvir, a acompanhar a live, vai interagindo conosco. Vai também carregando aí no coração para salientar aqui também o nosso trabalho. E aquilo que você está a falar é aquilo também que está no meu coração nestes últimos tempos, e eu sei também que está no coração de algumas pessoas que eu tenho falado, líderes e missionários também, e eu creio sem dúvida nenhuma que a mensagem profética para os nossos dias é essa. É que nós estamos a ser prensados, nós estamos a ser encostados à parede, nós estamos a ser empurrados para as nossas casas para sermos uma igreja de princípios. Perdemos os princípios, então nós estamos a ser empurrados para esses princípios, não é? Dentro da nossa própria casa, a oração dentro do quarto também. Ou seja, são momentos de crise que estão a gerar essa unção, esse relacionamento com o Espírito Santo, esse azeite que é necessário, não é? E nessa passagem é curioso algo que tanto as néstias como as sábias ouviram o despertar, ouviram a voz e ouviram a trombeta. Ambas ouviram, só que no tempo do despertamento, no tempo da voz de comando do rei, não é? Do noivo,
há uma interação e uma ação, uma compreensão da parte das prudentes que entendem que a unção é o segredo. Esse relacionamento com o Espírito Santo é aquilo que vai ampliar o nosso conhecimento e é aquilo que vai também dar a visão profética. Mais ou menos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 1 ano, Deus começou a colocar algo muito forte no meu coração e eu preguei várias vezes sobre isso. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube que tem lá várias pregações e meditações também. Se você quiser conhecer, você que está a assistir aí pela primeira vez, o meu canal é Raul Pereira e você pode visitar. No meu Instagram tem um link lá de um vídeo também, você pode acessar através desse link. E Deus apóstolo, tem-me despertado nestes últimos, ao longo deste último ano e meio, despertado algo muito forte no meu coração, que é que a Igreja, nestes últimos dias, precisa de aprender e reaprender novamente a depender do Espírito Santo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, não é? E nós vamos comparar aquilo que acontecia naquela altura com aquilo que nós temos agora. Nós andamos a debater questões teológicas que não trazem edificação nenhuma. E não estamos a fazer aquilo que os apóstolos faziam, por isso é que eles tinham sucesso no ministério, que era ouvir a voz do Espírito Santo e depender do Espírito Santo. E tem uma passagem que o apóstolo Pedro, não é? Ele é mandado pelo Espírito Santo ir à casa de Cornélio com 2 soldados, ou seja, ele tinha tudo para não ir. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. E então, o que acontece hoje é que nós queremos entender antes de fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer. E que quem nos vai dar o entendimento da própria palavra é o Espírito Santo. Mas para nós entendermos e compreendermos a palavra de Deus, muitas vezes vamos precisar de obedecer sem entender. Foi o caso dessa situação também com o apóstolo Pedro. Depois ele entendeu algo quando caiu o Espírito Santo sobre aqueles irmãos naquela casa, naqueles incircuncisos. Então depois ele entendeu aquilo que tinha sido profetizado pelo profeta Joel. Mas antes ele teve que obedecer ao Espírito Santo. E eu creio que aquilo que está a fazer falta no nosso meio, sem dúvida nenhuma, é ouvirmos o Espírito Santo. Porque eu creio que se nós ouvirmos o Espírito Santo, eu creio que vai acontecer aquilo também que está a acontecer connosco agora, que nós estamos aqui a falar, e nós estamos, eu creio, a ser edificados com aquilo que estamos a falar, e o Espírito Santo tem colocado essa visão nas nossas vidas. Não foi nada programado, ou seja, nós estamos a trazer também esse testemunho de que é o Espírito Santo que faz essa obra. Um vê um ponto, um está a ver a face desta mão, deste lado, mas o outro está a ver do outro lado. O outro está a ver assim, ou seja, mas estamos a falar da mesma coisa. Há um espírito profético que nós precisamos de atender nestes dias, eu creio, que o Espírito Santo está a levantar os seus profetas para trazer essa visão para o meio da igreja, para nós voltarmos a focar na volta de Jesus e termos esse conhecimento do noivo. A noiva precisa de conhecer o seu noivo. Nós não vamos casar, digamos assim, com um noivo desconhecido. Eu vejo aí o grande desafio dessa noiva prudente, de gastar tempo e eu despertar. Eu creio que a pandemia está trazendo essa aceleração. Voltar para a palavra, conhecer a profecia bíblica, conhecer a história da redenção, conhecer o que o Senhor falou. Aí Hebreus 1 fala que o Senhor, no passado, falou aos pais, depois ele falou pelos profetas, e hoje ele nos fala em Jesus, né? Diz lá em Hebreus, no capítulo 1, esse conhecimento do que Deus disse, para inclusive edificar a sua fé e manter a sua fé viva,
E isso que vai realmente agora ser o foco dessa noiva, porque ela vai mergulhar e ela vai ver as coisas que ela nunca viu. Ela nunca viu do noivo, não é? Quando Jesus gastou aquele tempo lá com os discípulos, depois que ele morreu e ressuscitou, algo foi muito forte para a gente quando você vai meditar lá e ver a conversa de Jesus. Jesus falou, ele pegou os textos desde Moisés, os profetas, os salmos, e ele repassou exatamente isso, o que foi dito sobre ele desde o começo. Então, a paixão, o amor rendido, ou rendidos em amor, os discípulos então se voltaram para ele. O coração, diz o texto lá, que o coração lhes ardia enquanto ele falava. Porque essa noiva, né, precisa novamente se render em amor, em paixão por ele, e quem traz é o Espírito Santo com a palavra, o Espírito e a noiva e a palavra e o verbo juntos ali, eles criam, ele opera, ele libera uma atmosfera de preparação de casamento. Essa atmosfera de casamento já é nossa, já é nossa. E nós estamos sendo chamados para intencionalmente nos comprometer com ela, usando esses elementos, que é ouvindo o Espírito Santo, né, obedecendo o Espírito Santo e nos posicionando em ver a profecia, o espírito da profecia, que ele aponta para Cristo, ele fala o tempo todo sobre a pessoa de Cristo, e isso vai trazer um amor ao coração, né? E é no coração, é para o coração que o Senhor olha. Ele olha para o coração. Às vezes a gente toma decisões erradas, mas no coração tem a coisa certa para fazer, e ele vai e nos corrige lá na frente, e você volta para o caminho certo, a coisa certa a fazer, porque ele olha o coração, ele observa o coração. Então, eu vejo que esses dias, você que está conosco, nos ouvindo, receba esse fogo da paixão de volta, de ser uma pessoa rendida em amor ao noivo Cristo, e se relacionar com intimidade, conhecê-lo mesmo, conhecer a profecia e ficar em cima disso, porque a sua mente será limpa, a sua mente será lavada, porque são as coisas eternas que estão disponíveis para esse tempo. Essa reforma do sacerdócio, porque quando falam no sacerdócio de todos os santos, essa é uma das coisas que Deus desmontou. Diz, olha, eu posso fazer o sacerdócio funcionar em casa sem que esteja ali dos 5 ministérios dizendo tudo. Eu faça isso, faça aquilo outro, entendeu? O sacerdócio de todos os santos é a grande reforma, a restauração desse sacerdócio. É a grande reforma que nós estamos precisando. Todos nós ouvimos Deus, todos nós podemos discernir a sua palavra, ser orientado, todos nós podemos funcionar biblicamente, todos nós temos um propósito, temos um chamado, e todos nós podemos dar a Deus a adoração que Ele requer, podemos dar ao próximo o serviço que o Senhor quer, as nossas mãos podem servir o próximo. Então, essa consciência de que a igreja não é um clube que nós pagamos o dízimo para os ministros trabalharem, não. Quando você recebe uma mensagem, aquela mensagem que o ministro de Deus entrega é para a igreja cumprir, não é para o pastor cumprir. Hoje muitos pastores estão fazendo a obra que é das ovelhas. E Deus está nos chamando para... Não, essa obra é de vocês, é da igreja. Os ministros, o trabalho deles é equipar os santos para eles fazerem o seu trabalho, né? Então, eu vejo essa... Não é? Eu vejo essa como uma reforma muito, muito poderosa, que nós estamos aí sendo acelerados para ela. Há uma aceleração para nós vivermos isso. A igreja portuguesa, ela necessita disso, como a igreja brasileira, a igreja das nações precisa disso, porque nós estávamos numa moldura que estava totalmente diferente do padrão bíblico. E agora temos que voltar a esse fundamento. Voltar ao fundamento de Cristo e voltar aos fundamentos da fé, né?
que nós perdemos ao longo do tempo, né? Completamente. Todas essas distrações têm-nos tirado esse foco da fé e da visão também, a visão que o Senhor Jesus tem para nós, a visão de que Ele vai voltar e de que eu preciso de estar preparado para isso, obedecendo aos princípios, e eu creio que muita coisa está a ser restaurada também. Nós aqui em Portugal estamos também nós recebemos muita influência dos irmãos do Brasil, não é? Nós temos muitos missionários cá, a igreja que eu congrego é fruto de um missionário também do Brasil, que é o Neuraci Santiago, que ele está aí a assistir também, e nós recebemos muita influência. Então, existe uma cultura nossa aqui, obviamente, uma mentalidade também, mas nós temos muita influência dos irmãos brasileiros. Nós temos aqui também, a nossa nação tem recebido muitas palavras proféticas, não é? nestes últimos anos sobre algo especial que nós temos para acontecer na nossa nação. E eu vejo que há algo que está a crescer de forma mais intensa cá, e vejo também, ao mesmo tempo, um pouco daquilo que é o reflexo também da nação irmã, que é o Brasil, no que toca ao ambiente político. Nós estamos a ver aqui em Portugal também a mídia publicitar notícias duvidosas, notícias que estão a despertar, digamos assim, o povo evangélico para uma disputa que não é nossa. A dizer que existe um lobby evangélico com um determinado partido político e o seu líder. Ou seja, e é este tipo de coisas aqui que às vezes nós estamos tão apercebidos delas, mas elas tiram o foco do povo de Deus. Nós começamos a entrar nessa bola de neve, diz que disse, depois o fulano disse, e depois o outro diz que disse, e o povo perde a sua essência e a sua função. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que há uma medida, não é? Ele coloca-se numa posição de autoridade a falar que ele está a advertir e ensinar a igreja na medida que Deus lhe deu, não é? Ou seja, na posição dele, naquilo que ele foi chamado para fazer. E assim também nós hoje, não é? Temos, cada um tem a sua medida, a sua função. E nem todos, aliás, muito poucas pessoas são chamadas para estarem envolvidas no ambiente político, não é? O povo de Deus que é chamado para estar ali a ter uma intervenção. E nós, com o excesso de liberdade, não é? Com a nossa opinião, nós podemos dar a opinião, então nós envolvemos nessas situações e acabamos perdendo o foco muito rápido e deixamos de fazer aquilo que no fundo é a função da igreja, que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que é de nós suplicarmos pelas autoridades e de nós intervirmos, sim, no mundo espiritual, de nós intervirmos orando pelos nossos governantes e pela nossa nação. E passamos, em vez de fazer aquilo que é a nossa função como igreja, passamos a estar envolvidos nessas politiquices, digamos assim, e acabamos por perder essa preciosa unção, não é? Essa preparação para a voz do noivo. Exatamente. Com certeza. Essas distrações, elas não são percebidas porque uma parte desse corpo da igreja, ele está adormecido e imaturo, né? Como já falamos. Mas, ao mesmo tempo, nesse ano, no meio desse processo da pandemia, nós estamos vendo o Espírito de Deus soprar, né, sobre esse homem contemporâneo, né, para que ele acelere essa saída daí, pense, né, seja obrigado a pensar. Uma das coisas que está acontecendo, o fenômeno das fake news, né, muita mentira na rede. Essa rede global,
é uma rede que está sofrendo exatamente isso. Tem muita coisa que está que precisa ser checada. Então, é preciso pensar, você não pode reproduzir tudo, você não pode consumir tudo. E isso é uma coisa boa, porque todo esse sistema também ele está preparado para emburrecer, ou seja, no sentido de produzir uma geração sem amigos, uma geração virtual, uma geração de videogames, uma geração de fóruns, uma geração de sala de bate-papo com estranhos, um acesso fácil a muita informação e possibilidades infinitas. Isso tudo está diante de nós, mas assim, isso são caminhos e direções que eu tenho que julgar, eu preciso pensar. E crer é também pensar, refletir sobre isso. Que caminhos estão sendo propostos, né? Para onde que essas coisas querem me levar? Então, aonde eu estou indo? Então, é preciso pensar nesse estilo de vida do homem contemporâneo, que também se tornou extremamente emocional. Esse homem contemporâneo, ele entra em crise muito rapidamente. E olha, eu acho que o brasileiro tem um ponto muito importante, que quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê a diferença. Os Estados Unidos têm estabilidade o tempo todo, e então o americano ele enfrenta crises de uma forma totalmente diferente que o brasileiro. O brasileiro, nós tivemos, a quase cada década, nós temos uma crise econômica, né? Tínhamos, né? Nós vivíamos essas crises. O que isso fez com a gente? Boa parte já aprendeu a lidar com essas situações e recomeçar, a reconstruir. E eu acho que nós temos como nação uma oportunidade muito grande de participar da transformação, mas não na perspectiva ideológica, mas numa perspectiva do reino de Deus, né? E essa reflexão é o grande ponto agora para a igreja, porque a igreja estava fora dessa discussão, ela não participava disso, de repente ela aconteceu, de repente ela acordou, aliás, de repente a discussão acordou, ela viu que a nação estava sendo roubada, que a nação estava sendo manipulada, e aí ela saiu do 0 para o 100, e agora ela tem que vir para o 50, né? Ela tem que vir para esse equilíbrio, né? E realmente achar esse lugar de maturidade, não é? Entender que ela tem uma parte que ela pode transformar as nossas comunidades necessitadas. Agora mesmo, por causa da pandemia, nós precisamos ir para as nossas comunidades carentes. Nós temos uma chance como igreja no país de fazer uma diferença muito grande, porque o pessoal das ideologias não está observando o que está acontecendo, nem está preparado para a pós-pandemia. Mas a igreja tem prédios, sala, recursos humanos em todas as localidades, a maior parte das localidades do país, e principalmente nos lugares mais pobres. Então, esse lugar que a igreja tem aí pode se tornar uma base de transformação do reino muito violentamente, porque ela vai falar ao necessitado, ela vai oferecer o remédio do céu, ela pode repartir. Se a igreja começar pelas igrejas pobres nas comunidades, então as igrejas que têm mais recursos, servindo as igrejas que têm menos recursos, olha a explosão de luz que isso significa, não é? Olha o que pode acontecer. Nós temos voluntários das diversas disciplinas, né? Das diversas áreas de atuação, e nós podemos servir as comunidades e, ao mesmo tempo, orar pelos enfermos, orar pelos que estão doentes, amar essas pessoas, de alguma forma criar um ambiente, agora no retorno, estou falando desse retorno programado, né? Agora nesse retorno, trabalhar no sentido de dizer a essas comunidades que o Deus dos céus está presente no meio dessa circunstância e que o que a voz dele tem a dizer para eles. Então nós temos uma oportunidade de ouro, e isso não é de direita, isso não é de esquerda, isso é o reino de Deus, isso é o amor de Deus,
a paternidade de Deus. Os lugares de necessidade estão precisando desse amor paterno de Deus, né? E eu não falo só dos que são pobres materialmente, mas você vê pessoas ricas em depressão, em tristeza, e a igreja tem essa mensagem da esperança. Então, olha que riqueza e que oportunidade nós temos agora. Então, ao invés de nos distrairmos com as diversas discussões teológicas ou mesmo políticas que estão acontecendo, vamos trabalhar as soluções pós-pandemia, essas soluções para a esperança do homem, para livrar o homem do desespero, da solidão, desse vazio existencial que ele viveu agora e correr para apresentar Cristo. Mas apresentar Cristo já vivendo Cristo, né? Isso é uma coisa muito poderosa que nós temos agora, né? Isso é uma excelente reflexão. Nós vamos ter que terminar porque o Instagram só permite 1 hora, nós já estamos com 57 minutos. Mas eu creio que a última fala que você nos deixou agora vai deixar também a mim pessoalmente uma reflexão também muito forte e também a todos aqueles que estão a ouvir, porque realmente nós precisamos de usar os recursos que nós temos agora para trabalhar. Temos realmente uma oportunidade de ouro e eu creio que Deus também vai despertar e com certeza despertar todos nós com essa palavra também. E quero agradecer muito a sua presença. Eu creio que nós, talvez, e todos aqueles que estão a ouvir, talvez achemos até que isto poderia andar mais 1 hora. Mas quem sabe, se calhar no futuro, eventualmente a gente voltar a fazer uma live para voltarmos a atualizar também aqui a nossa visão profética também e do povo de Deus. E você que está aí a assistir, eu tenho visto aí muitos comentários, obrigado pelos seus comentários também. Se você não conhece ainda as minhas redes sociais, você pode começar a seguir o meu Instagram também. Quem não segue ainda o apóstolo Hudson Medeiros oficial, você também pode e deve seguir este homem de Deus também, que tem muito para nos ensinar. E visite também o nosso YouTube, as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais daquilo também que é o nosso trabalho, a pregação, o ensino. E resta-me agradecer a todos que estiveram aí desse lado e obviamente agradecer muito especial ao nosso convidado também. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. E querendo Deus, voltaremos a estar juntos. Se não for mais nada, no dia da glória também, quando com o Senhor Jesus, está bem? Que Deus abençoe as nossas nações, Deus abençoe também as igrejas, Deus abençoe todos aqueles que estão a ouvir, os pastores, os missionários.